Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos, começando um novo dia. Hoje é quarta-feira e, como sempre gosto de fazer, segue o convite para o nosso encontro logo mais às 7 horas da noite no templo de nossa igreja. Estamos reunidos em culto de oração, uma excelente oportunidade para orar uns pelos outros, para compartilhar as nossas necessidades, e você é nosso convidado. Se você estiver muito distante de nossa igreja, for difícil chegar até lá, procure uma outra igreja batista ou mesmo uma outra igreja evangélica próxima à sua casa, que também se reúne em culto de oração, mas não perca esta oportunidade de dedicar algum tempo para conversar com Deus. Aqueles que nos assistem, que hoje completam mais um ano de vida, segue aí um abraço muito especial e o desejo de muitas felicidades. Que Deus dirija a sua vida, que Deus cuide do seu viver e abençoe grandemente o seu caminhar. Muitas felicidades, portanto, a cada um de vocês. E agora quero convidar a todos para esses momentos de meditação nas Escrituras, retornando ao livro dos Salmos, que tem sido nosso companheiro em nossos encontros matinais. No Salmo de número 39, no versículo 6, nós lemos o seguinte: com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Na verdade, nesse salmo, o salmista nos lembra uma verdade muito interessante, a verdade da efemeridade da vida. Somos passageiros, somos temporários. E aí, quando fala sobre isso, ele nos remete inevitavelmente a um conhecidíssimo texto das Escrituras, que é a parábola contada por Jesus Cristo, parábola do rico insensato. A história daquele fazendeiro cuja fazenda produzira abundantemente, e ele, extremamente satisfeito, decidiu derrubar os seus celeiros para reconstruir os maiores e ali guardar toda a sua produção e dizer: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. E então Deus diz àquele homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ao falar sobre esse assunto, o salmista traz exatamente essa mesma ideia. A primeira, o conceito de que a vida é passageira e passa muito rapidamente. Todas as vezes em que somos instados a recordar algo que aconteceu em nosso passado, nós tendemos a nos assustar com o fato de que o tempo passou rápido demais. Os anos voaram e a verdade é que a vida passa, a vida vai. Todos somos passageiros. Todos somos como um sopro. De forma poética, o livro de Eclesiastes, em seu último capítulo, fala dessa efemeridade da vida e do modo como a vida se vai, como as coisas vão passando, como nós vamos sendo transformados com o decorrer do tempo, como os anos começam a pesar sobre nós, até que nossa vida chegue ao fim. A segunda verdade é justamente a verdade de que aquilo que nós tentamos acumular aqui tem validade passageira e temporária. No Sermão do Monte, Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde traça e onde a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde traça nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A verdade é que, por mais que acumulemos, por mais que ajuntemos, isso tem valor temporário para nós, porque a nossa vida é efêmera. Já contei aqui, queria lembrar algo interessante que li certa vez sobre um episódio quando da morte do bilionário Rockefeller nos Estados Unidos. E na ocasião, curiosa, a imprensa chegou para o seu contador e disse: o que foi que ele deixou? Ao que o contador respondeu: tudo. Uma maneira curiosa e até irônica de responder àqueles que tentavam saber mais detalhes a respeito da fortuna daquele homem, mas uma interessante declaração: ele houvera deixado tudo, não levara nada consigo. E a verdade é que, como Deus alertou aquele homem rico que achava que por ter bens suficientes sua alma poderia repousar, como algumas vezes as pessoas se iludem achando que tendo recursos financeiros não terão nenhuma preocupação e algumas vezes são surpreendidas pela enfermidade,
ou pela morte. Nós precisamos lembrar do fato de que a nossa existência sobre a terra é efêmera e precisamos pensar em valores que sejam eternos. Precisamos pensar em algo que seja tão duradouro quanto a nossa alma, que sobreviverá à nossa passagem sobre a terra. A Bíblia diz claramente: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essa declaração da carta aos Hebreus lança por terra, por exemplo, o equívoco de alguns de achar que haverá várias encarnações. Isso não é verdade. A Bíblia diz claramente que morreremos uma só vez. No entanto, o texto também nos afirma que após esta morte haverá um juízo, haverá um julgamento. Nós teremos um destino a ser definido. E se é verdade que as coisas que nós ajuntamos aqui na terra não nos servirão depois de nossa morte, também é verdade que nós podemos buscar nessa vida alguns valores que nos acompanharão para a eternidade. É aí que a palavra de Deus nos apresenta Jesus Cristo. E é por isso que no Evangelho segundo João nós lemos que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Ora, se os tesouros e os valores desse mundo são passageiros, nossa relação com Cristo é eterna. Se as coisas que conseguimos angariar e mesmo ajuntar aqui na terra não terão valor nenhum depois de nossa partida, nossa relação com Cristo nos assegura salvação eterna, nos assegura uma vida eterna ao lado de Deus. E aí sim, livres de todas as limitações inerentes à nossa existência terrena, experimentando a plenitude da glória de Deus, a plenitude da sua presença e a certeza de que estaremos eternamente ao seu lado. Aprendemos, portanto, que ajuntar tesouros na terra tem uma utilidade limitada. Ao mesmo tempo, porém, aprendemos que é possível investir em tesouros celestiais, buscando em Jesus Cristo a certeza da vida eterna. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por aquilo que a Tua palavra nos ensina e por aquilo que a Tua palavra nos lembra. Perdoa-nos, Senhor, as vezes em que priorizamos os bens materiais e nos esquecemos de nossas necessidades espirituais. Ajuda-nos a entender que os bens materiais têm sua utilidade, mas não podem ser prioridade em nossa vida. Ajuda-nos a entender que Jesus Cristo, sim, aquele que pode nos assegurar vida eterna, deve ser a fonte de nossa esperança, deve ser o foco de nossa atenção. Que cada um daqueles que nos assistem neste instante busque em Jesus Cristo essa certeza da vida eterna e viva esta vida aqui com a firme convicção de que, ainda que tudo passe, em Cristo temos a vida eterna. Amém.